Bom, repetindo, Deuteronômio, capítulo 26, porção semanal, Kitavô. Na Torá, página 578. E quando entrares a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, a herdares e nela habitares, tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus te está dando, e os porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, para ali fazer habitar seu nome. Olha, essa frase aqui, o lugar que o Eterno teu Deus te está dando, e os porás no cesto, e irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus para ali fazer habitar seu nome. Está fazendo menção ao templo, tá? Que nessa época não tinha o templo como lugar fixo. Lembrando que o tabernáculo ele seguia o acampamento, até que chegou o período de templo, na época de Davi, em que o templo foi estabelecido. Aí é um lugar fixo. Então aqui, como está falando para coisas que é perene, então já está fazendo menção ao lugar fixo, para não correr o risco das pessoas começarem a ir a lugares que não é o lugar que Deus estabeleceu, tá? Só para tornar claro aqui a observação. E lhe dirás: declaro hoje ao Eterno teu Deus, e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno a nossos pais que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão, e o pousará diante do altar do Eterno teu Deus, e falarás em voz alta, e dirás diante do Eterno teu Deus: Lavã, o arameu, quis fazer perecer o meu pai, e este desceu ao Egito e peregrinou ali com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, nos afligiram e nos impuseram duros trabalhos. Deixa eu mudar a página. E clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais, e ouviu o Eterno nossa voz, e viu nossa aflição, nossa fadiga e nossa opressão. E tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande temor, e com sinais e com milagres. E trouxe-nos a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. Eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno, e pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus tem te dado, a ti e a tua casa, tu, o levita e o peregrino que está no meio de ti. Vamos ler esse comentário que está aí na página 578, que é essa primeira, aí no verso 2, acompanha aí as letrinhas pequenas, o comentário. Então aí diz assim, ó: tomarás as primícias de todo o fruto da terra. Então diz assim: no seu princípio, esta paraxá trata do mandamento de Rabat Rabikurim, entrega das primícias, que todo israelita levava todo ano ao templo de Jerusalém. Na Mishnah é relatada essa cerimônia da seguinte maneira: como eram separadas as primícias, o homem ia ao seu campo, que via figos maduros, uvas maduras, romãs maduras, as marcava e as consagrava, dizendo: sejam estas bicurim. Como se traziam as primícias a Jerusalém?
todas as aldeias da região reuniam-se na aldeia principal. Dormiam nas ruas fora das moradas. Pela manhã, o superior clamava dizendo: vinde e subamos a Sião, a casa do eterno nosso Deus. A procissão caminhava e na frente ia um touro, cujos chifres eram cobertos de ouro e sua cabeça ornamentada com uma guirlanda de oliveira. E bem na frente de todos, o som das flautas mostrava o caminho de Jerusalém. Quando chegavam à cidade santa, cada um ornamentava suas primícias. Os altos dignatários de Jerusalém saíam ao seu encontro e lhe diziam: sejam bem-vindos, irmãos. As flautas os conduziam até o monte do templo, e ali cada um levava suas primícias sobre seu ombro e as depositava no altar, pronunciando as palavras dos versículos 5 até a metade do versículo 10. Até mesmo o rei devia levar suas primícias, como qualquer judeu. Essa oferenda significava o reconhecimento da ordem divina na natureza e na existência do Ser Supremo, a quem eram consagrados os primeiros frutos em sinal de agradecimento. Os cornos do boi estavam cobertos de ouro, o que significava que o trabalho leva o povo à prosperidade. E só uma prosperidade baseada no trabalho é verdadeira. O boi levava sobre a cabeça um ramo de oliveira. A oliveira é o símbolo da luz, da sabedoria e da ciência, ou seja, a prosperidade não nos deve levar somente a um progresso material fictício, mas um verdadeiro avanço na ordem espiritual. Aqui vemos unidos os diversos fatores da sociedade, todos postos ao seu serviço. O trabalho, a prosperidade e a ciência devem estar submetidos ao homem, e é somente assim que conservam o seu sentido. Mas, sobretudo, tomemos o símbolo máximo. Adiante iam as flautas que mostravam o caminho para Jerusalém. O trabalho, a prosperidade social, a ciência e a sabedoria podem ser meritórias em si, mas também podem não cumprir inteiramente a missão que lhes tenha sido encomendada. O homem pode conhecer a próxima estação, mas não a meta final, e ficar no caminho, acreditando haver chegado ao seu destino. Todos os grandes atributos humanos não têm nenhum valor se não são dirigidos ao ideal supremo. O trabalho pode se converter em escravidão e o dinheiro em opressão, em riqueza e em pobreza. A ciência pode ser colocada a serviço do mal e usar recursos para a destruição e o aniquilamento. A vida toda do homem é uma espada de dois gumes. O dever do homem é, pois, encaminhar sua vida com os olhos postos em uma meta superior, Jerusalém, onde, segundo os profetas, todos os povos da terra se reunirão para adorar a um mesmo Deus, Pai de toda a humanidade. Muito interessante essas coisas, né? Se a gente ligar com a palavra de terça-feira, daquele capítulo do livro O Caminho de Deus, quando falou-se ali, dá para fazer uma ponte com esta questão, bem como do dia de ontem, quando estava falando sobre o meu é meu, o teu é teu, o meu é meu, o teu é meu, o teu é meu, o meu também é teu, aquela mistura que vai colocando, que vai formando o desvio de caráter ou o caráter de uma pessoa, de um povo, de uma nação. Aqui você percebe que todas as coisas, por falar no livro, o livro que eu estou mencionando, o de terça-feira, em relação aqui, quando está dizendo que o homem, ele foi colocado no mundo, tá? E ele deve estar no mundo. A gente pontuou naquele dia em relação ao ensino que a gente vinha tendo desde o passado, que uma igreja, ela afasta a pessoa
do mundo, simbolizando tudo o resto como pecado. Por outro lado, ali naquele mesmo parágrafo, em cima vai estar falando que você deve estar vinculado ao mundo. E no parágrafo de baixo fala que quanto mais vinculado ao mundo, menos luz de Deus você acessa. Parece que é uma contradição, mas aí você deve entender que, da mesma forma que a Torá aqui nesse comentário está falando, ela declara que a ciência e todas as coisas foi dada ao homem, tá? Aqui neste caminho, quando fala que está apontando para Jerusalém, está apontando uma meta, é um lugar que você tem que chegar. Todo mundo ao nascer, você nasce como homem, como gênero humano, você não nasce pronto. Assim como a própria criação do Eterno, basta você ver Gênesis, daqui a pouco a gente começa a leitura de Bereshit novamente, e você vai ver que as coisas foram feitas incompletas, tá? O exemplo que se dá você pega um fruto, você tem que tirar a casca dele para você ter um acesso. Então sempre tem algo a ser feito, entendeu? Da mesma forma, você como ser humano, você nasce com toda aquela essência e você vai ter que dar a ordem para você cumprir o seu ideal. Ou seja, o Eterno concede instrução à nossa alma, mas se você vai cumprir essa instrução ou não, é você quem vai decidir aqui. E esta decisão, ela vai passar justamente por esse envolvimento do homem com o mundo, para saber como é que você vai se ligar a você e se esquecer de tudo, tá? Agora, se você se envolver com o mundo baseado em toda aquela sabedoria que o Eterno coloca no homem, então você é um dentre muitos outros que vão usar esta essência que Deus colocou no homem para que o mundo avance, tá? Num propósito idealista por Deus, tá? Exemplo, telefone. O telefone é útil hoje? Muito útil. Então, quem foi que desenvolveu isso? Não é uma sabedoria que foi colocada ao homem? Então, o homem é a serviço da ciência, a ciência em serviço do benefício geral de todos. Mas uma pessoa que se envolva com este benefício do telefone, monta uma empresa de telefonia e ela vai se enroscar totalmente para o lado do dinheiro. Aí, para ela crescer, ela começa a usufruir de um status, mas ela começa a roubar pessoas, começa a esfolar o pobre, ela começa a se afastar de pessoas e aí ela cria muitos problemas. Então, ela cresce por um lado e em cima de uma destruição, entendeu? O que ela está fazendo? A ciência dela, esse crescimento está em benefício, já não está em benefício mais, porque está matando, está ao serviço do Yetzer Hará, tá? Ou seja, já entrou a parte maligna. Se entrou a parte maligna, entra, portanto, aquilo que é o lado escuro. Entrou o lado escuro, a treva, entrou a treva, a luz recua. Aonde começa a ter muita maldade, escolhe a pessoa pela maldade, o Eterno recua. Mas ele não recua porque ele é covarde. Porque muitos podem dizer assim: mas se ele é Deus, por que ele não vai e não faz? Justamente por causa da forma que Deus estabeleceu. Ele deu um direito de escolha a você. É você que tem de estar no mundo e saber quanto do mundo estará em você e quanto de você estará no mundo, tá? Todos têm uma missão e nós seremos julgados no futuro de acordo com aquela missão que nos foi dada. E aqui é onde nós fazemos muita confusão, porque em nome dessa missão a gente acaba entregando uns pontos e enxergando as coisas de forma deficitária, achando que é uma coisa, sendo que a verdadeira resposta não é aquela. Portanto, esse pedaço a gente pode entender, grosso modo, assim:
para você perceber que, trazendo para o dia atual de hoje, em cima de tudo que está ao teu redor, você vai ter que colocar a sua mão. Olha, você está num emprego novo. Nesse emprego novo, se você não trouxer o aprendizado que você teve na vida, você vai manter todo o estrago. Então, esse emprego novo, que seria chamado de uma bênção, em pouco tempo ele vai ser chamado de maldição. E aí vão atribuir a maldição a Shed, demônios, tá? Inclusive você. Mas em que maneira, em que lugar que você vai atribuir a tua responsabilidade? Você não corrigiu as falhas, você não aprendeu com as dificuldades. Quem aprende com aquelas dificuldades, ele vai fazer dessa nova oportunidade uma coisa boa que você então começa a influenciar outras pessoas. É o que falamos ontem também. Conforme a gente aprende esta arte de influenciar, você consegue transformar um lugar que era estéril em um lugar que produza frutos. Outra coisa importante colocado aqui: esses primeiros frutos deveriam ser partilhados com o Eterno. Olha que interessante, tudo que vem a nós primeiro devemos olhar e dar a Deus. Já que eu estava falando de você, o aniversário que você teve, você fez foi almoço, né? Um almoço para todos nós. Qual foi o dizer dele sobre o almoço para todos nós? Um agradecimento ao Eterno sobre este emprego, esta nova oportunidade. Ou seja, por tudo aquilo que o Eterno fez, é um agradecimento. Então, ele veio de lá para cá. Então, por analogia, é como se aqui fosse, no sentido figurado, Jerusalém. Entendeu? O teu olho está em Jerusalém. Então, você pega o fruto que está amadurecendo, porque você não provou totalmente dele ainda. Você está vislumbrando o fruto maduro, tá? E aí o que ele faz? Ele pega aquela produção e traz e compartilha com todos. Mas esse com todos no lugar onde o Eterno se encontra. Entendeu? Esse tipo de ação, se a gente faz isso, é o que você viu um dia no Novo Testamento, nas palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em Tessalonicenses: em tudo dai graças. Dar graças em tudo é um ensino judaico. É você conseguir enxergar a mão do Eterno com você em todos os passos. Às vezes uma dificuldade que aparece da nossa vida, mas em que eu vou dar graças aqui? Sempre você encontra o lado positivo. Porque em muitos momentos, se o Eterno não permitir que você fique naquela encruzilhada ali, você não toma decisão. Então tem situações que, se a gente não for colocado a um chamado extremo, a gente não sai da zona de conforto. Existe gente como personalidade que ela toma decisão precipitada, não é? Então para ela é uma dificuldade. Ela tem dificuldade em parar, pensar, analisar. E tem o outro que é o extremo, ele não toma decisão nunca, né? E aquilo irrita tanto um quanto o outro. Aí você vai perceber que os extremos sempre são complicados, sempre, tá? O livro do Tânia vai jogar com aquela ideia do justo completo, do justo incompleto, e dizendo que o bom é você estar na coluna do meio, tá? Como aquele que está lutando contra o seu Yetzer Hara, aquele que está caminhando e ele está se esforçando para dizer não, ele está se esforçando para ficar no caminho, ele está se esforçando para compreender os sinais que o Eterno coloca, ele está desenvolvendo algo que está dentro dele, e assim você vai construindo um caminho, mas o caminho que você está construindo, ele está pautado já pela Torá, e ele está apontando como uma bússola o lugar do Eterno.
Entendeu? Um próximo passo que vai ser colocado nessa paraxá é a relação de que, bom, deixa eu localizar aqui para a gente poder ler. Aí vem as sequências de bênçãos, né? A famosa sequência de bênção, de que quando eles entrarem, eles vão cruzar aquele rio, eles vão colocar as colunas de pedras e escrevendo na pedra a Torá. E uma vez estando neste outro lado, eles iriam dividir o povo em partes, uma ficaria sobre um monte, outra no outro monte, Gerizim e Ebal, e ali iria recitar uma bênção, e o outro lado ia dizer amém, e depois o outro monte iria recitar a contraparte desta bênção, que seria colocado com a maldição. Ou seja, você cumpre os mandamentos do Eterno, é certo que você terá a bênção. Você não cumpre o mandamento do Eterno, é certo que você está atraindo para você o mau caminho. Entendeu? Começa no 27, lendo aqui o comentário. Então, o comentário 12, capítulo 27, uma página aí 580, diz assim: estes estarão para abençoar o povo. Conforme o Talmud, Sotá 33, o ato do pronunciamento das bênçãos e maldições, capítulo 27, do versículo 11 ao 26, se faz da seguinte maneira: 6 tribos, Shimon, Levi, os que tinham mais de 50 anos, Yehudá, Issachar, Yosef, Benjamim, colocaram-se sobre o monte Gerizim, e outras 6 tribos, Ruben, Gad, Asher, Zebulun, Dan, Naftali, sobre o monte Ebal. Os sacerdotes, os levitas em idade de servir, e a arca de Deus no meio, entre as duas montanhas. Os levitas voltavam-se em direção do monte Gerizim, e primeiro diziam: bendito o homem que não fizer imagem de escultura, etc. Capítulo 25, 15. E depois pronunciavam este versículo tal como está escrito. E assim faziam com todas as 11 maldições escritas até o versículo 26. Isto é, começavam primeiramente o versículo em forma de bênção, ao se voltarem em direção ao monte Gerizim, e depois pronunciavam-no tal como está escrito na Torá, quando se voltavam ao monte Ebal. Comentário 18: maldito aquele que fizer errar o cego. Este versículo não trata do cego no sentido próprio da palavra, mas de uma pessoa que, insegura do rumo e decisão que deverá tomar em alguma circunstância, é abordada por outra que a faz errar intencionalmente. Comentário 24: maldito aquele que ferir ao seu companheiro em segredo, quer dizer, falar mal dele e caluniá-lo na sua ausência. Capítulo 28, comentário 3: bendito serás na cidade. Em seu sentido literal, significa que quem permanece fiel à lei de Deus será bendito no campo, na cidade e em toda parte. Mas o Midrash interpreta o texto assim: o homem justo e piedoso sairá deste mundo conforme entrou. Assim como nasceu inocente, morrerá inocente. Assim como foi puro quando veio ao mundo, o será até o último dia de sua vida. Chegou ao mundo sem pecado e sairá dele igualmente isento. Esta promessa se afirma ainda hoje, quando o israelita ocupa o seu lugar nas obras sociais do país onde ele vive, pois espalha as bênçãos ao seu redor por meio de bons princípios ditados pela sua lei, pelas boas obras, pelos numerosos exemplos de virtude e de santidade, glorificando assim o nome de Deus. Ele serve de modelo na sociedade onde vive. O país que, por uma razão ou outra, persegue o israelita,
percebe cedo ou tarde o desaparecimento dos frutos que ele semeava com a sua presença. Comentário 5. Bendito seja o teu cesto e a tua amassadeira, que sempre estarão cheios de frutos e de massas. Comentário 8. O Eterno mandará que a bênção esteja contigo. Onde quer que o judeu viva, na América do Sul ou na América do Norte, no Oriente como no Ocidente, qualquer que seja a sua condição de vida, ele será acompanhado pela bênção de Deus. E todas as nações da terra verão o dedo de Deus sobre ele. E quando ouvir a voz do Eterno e observar os seus mandamentos, sempre estará em cima e não de baixo, pois sua grandeza vem do céu, da nobreza de sua origem, da perfeição e santidade de sua lei. Esta grandeza não lhe virá nunca da terra, isto é, quando ele esquecer a sua alta missão, transgredir um mandado divino e adotar como objetivo a matéria ou outra coisa que não seja a adoração do Deus de Israel e o cumprimento de seus preceitos sagrados. Nossos sábios nos mostram uma singularidade ortográfica no hebraico. Negar significa praga, oneg significa sorte ou felicidade. Estas duas palavras, negar e oneg, se diferenciam somente pela colocação da letra Ain. Em sorte, oneg, a letra Ain está à direita. Em praga, nega, está à esquerda. O homem tem o poder, dizem os sábios, de converter oneg em nega, somente mudando a letra Ain, ou seja, tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por outro lado, a direita, a destra, simboliza a ação, a força, enquanto a esquerda simboliza a fragilidade. O homem tem o poder de transformação, pode fornecer diante da matéria ou lutar e triunfar pelo Espírito. Pode escolher entre o bem e o mal, e está em suas mãos transformar o sofrimento em felicidade, em oneg. Segundo a Torá, não basta libertar-se do mal, é preciso transformá-lo em bem. E as imensas potencialidades que o homem tem devem estar a serviço de Deus. Se ele obedece à voz do Eterno, virão sobre ele as bênçãos, versículos 1 e 2. Ou, caso contrário, terá de suportar as maldições, Kelalot, escritas nesta paraxá, nos versículos de 15 a 68. Comentário 29. Como apalpa o cego nas trevas? Para o cego, qual a diferença entre apalpar a luz do dia ou as trevas? O Rabi Yosef explica no Talmud: uma noite eu andava pela rua e encontrei com um cego com uma tocha de fogo na mão. Olha a ideia, gente. O cego com uma tocha de luz na mão. Perguntei-lhe: meu filho, por que levas uma tocha se não podes aproveitar sua luz? Meu amigo respondeu o cego: é verdade que não posso ver, mas enquanto carregar esta luz em minhas mãos, as pessoas me verão, e tendo piedade de mim, me salvarão dos obstáculos, dos atoleiros e dos espinhos. Com isso, o versículo quer dizer que mesmo com a claridade do meio-dia, apalparão como fazem os cegos na escuridão, e não haverá quem tenha compaixão deles para livrá-los dos tropeços. Comentário 58. Se não guardares para cumprir todas as palavras desta lei. Os nossos rabinos concluíram deste versículo que o essencial não é o conhecimento dos preceitos da Torá, mas a ação e a obra. A ideia e a fé não têm valor senão pelo ato que as concretiza. O homem que não realiza as suas concepções e a sua crença não cumpre seu verdadeiro destino sobre a terra. As maldições contidas nesta paraxá e naquela de Berrocotai, Levítico capítulo 26, versículos 14 a 43, atingirão principalmente aqueles que conhecem a lei e não a praticam, que creem e não agem de acordo. Aquele que estuda a Torá e não a cumpre é mais culpado que aquele que não a estudou e, portanto, não a pratica.
O homem virtuoso é aquele que todo dia cumpre com coragem e perseverança as obrigações múltiplas da vida. Uma hora de penitência e de realização de boas obras neste mundo é mais bela do que toda a vida futura. 1 Avô, capítulo 4, 22. Para temeres este nome. A Bíblia usa muitas vezes o nome de Deus como sinônimo de divindade. Comentário 63. Assim fará alegrar. A doutrina judaica rejeita o conceito de que o Deus da Bíblia é um Deus ciumento, cruel e vingativo. As citações do Talmud que mostram a misericórdia de Deus são numerosas. Durante 3 horas, todo dia, Deus se senta para julgar o mundo. Quando ele vê que a humanidade merece ser destruída por causa do mal que impera nela, ele se levanta do trono da justiça e se senta no trono da misericórdia. Deus diz por intermédio do profeta Ezequiel: tão certo como eu existo, diz o eterno Deus, não tenho prazer na morte do perverso, etc. Ezequiel, capítulo 33, 11. É por isso que o exegeta Arashi traduz o versículo 63 da seguinte maneira: assim como o Eterno se alegrou em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim o Eterno fará alegrar os vossos inimigos, fazendo-vos perecer e vos destruindo. O 68. Te fará voltar em cativeiro no Egito em navios. Embora Deus tenha proibido aos israelitas fixarem-se no Egito, vide capítulo 17, verso 16, poderia fazê-los voltar como escravos em navios, meio mais fácil de transportar escravos, mas a maioria deles não seria comprada e pereceria pelo confinamento e pela fome. Capítulo 29, comentário 4. E vos fiz andar, de acordo com a exegeta Riscuni, século 13, Moisés iniciou seu discurso, versículos de 1 a 3, mas os versículos de 4 a 8 são palavras do Santíssimo Deus e não dele. Moisés, e por isso as aspas que sempre assinalam as palavras ditas por Deus nesta obra. 60. Não, aqui já é o final, que é a Haftarah de Ketavot. Então, veja que essa semana talvez as palavras do livro O Caminho de Deus, que foi colocado na terça, mais a palavra de Pirkei Avot de ontem e a Parashá de hoje, parece que complementa totalmente o assunto, um entrando dentro do outro e mostrando de forma clara o governo de Deus e como todos nós temos a obrigação de, se Deus nos permite uma luz, um guia, um caminho, é porque nós temos condições. Se nós não temos executado dessa maneira, é devido a uma falha pessoal nossa. Por isso o julgamento de Deus no final, ele não vai ser um julgamento errado. O julgamento errado que nós temos na nossa cabeça, a gente acha que todo mundo erra contra a gente, inclusive Deus. Tanto é que acontece alguma coisa, a gente cria uma frase: a nossa oração não passa do teto. É uma coisa. Depois a gente acha e fala: Deus, você não está olhando para mim? Por que Deus não iria olhar para você? Por que Deus, olhando e procurando Adão e Havá, naquele famoso jardim, não o encontrava, entre aspas, essa palavra, não o encontrava? E por que ele fala: onde você estava, Adão? E por que Adão estava escondido? Entendeu? Por um lado fala que Deus, entre aspas, não os encontrou, mas não os encontrou no lugar que Deus os havia colocado, porque o homem
escondeu, e o homem se escondeu por uma atitude pessoal dele. Então esses momentos em que nós nos escondemos, que Deus não nos encontra, e a gente atribui, é justamente ao contrário, a gente fala que Deus não está nos encontrando porque parece que tem algo de errado nele contra mim. Um exemplo disso, no livro de Jó, quando ele se vê naquela situação, uma situação declarada pelo homem como uma situação maldita. Ele chega num dado momento, ele fala assim, que Deus estava como um flecheiro nos altos céus, e com uma mira certa nele, ou seja, tudo que vinha sobre ele era a mira certa de Deus. Então quem é o culpado de tudo? O flecheiro, que não erra o alvo, entendeu? Agora, vai ficar errada essa analogia, porque por um lado, o homem, no sentido de Jó ali, ele não fez uma atitude errada, tá? Mas ali fica claro que tudo que está ao nosso redor também pode ser tocado pelas trevas. E aqui entra uma responsabilidade. Todos nós somos muito relapsos. A gente é muito desatento, tá? A gente acha que Deus é a nossa proteção e que Ele vai nos livrar de tudo. A gente acha isso. Então a gente sai descalço no lugar que tem vidro quebrado. A gente anda descalço no lugar que tem espinho, achando que não, Deus não vai permitir que esse espinho vá ferir o meu pé. Não, isso aqui não vai me cortar. Aí ele se mete com coisas estranhas, com situações estranhas, achando que porque é crente, porque é budista, porque é judeu, porque é católico, porque é espírito, porque é isso, porque é aquilo, que devido à situação da crença dele, entre aspas, aquele mal não vai penetrar nele, não vai atingir, porque ele é protegido. Qual é a máxima daquele ser espiritual? O famoso corpo fechado. Ele atribui o quê? Que ele tem o corpo fechado porque as entidades o guardam, não é assim? Entendeu? Mas o próprio fato dele se ligar a determinadas coisas, ninguém é corpo fechado. Para terminar, é dito sobre o escrever na pedra. O livro... como é o nome do livro mesmo, gente? Sefer Yetzirah. Eu fiquei com o Yetzer Hará na cabeça e não conseguia falar Yetzirah. O Sefer Yetzirah, se você pegar na página lá, quando fala e Deus gravou, Deus escreveu, tem uma relação de palavras ali muito interessante, tá? Por outro lado, ele faz menção ao motivo de que Deus gravou, que quando você grava, você tira a substância. E aí vai explicar a forma como o Zohar descreve o Tzimtzum, que é aquela questão que você aprendeu, daquele fio, aquela luz toda de Deus, que como uma onda, ele oculta a luz e coloca um fio de luz, Kav, e ali ele cria todas as coisas que vieram à existência. Mas para ele criar, ele teve que tirar, né? E aí vai fazer menção também à questão da escrita. Nós vamos lembrar da época que ele escreveu nas pedras os mandamentos, e quando Moisés chega e vê o que o povo fez, a ira dele, ele joga aquela pedra no chão, tá? Quebrando. Quando ele vai voltar a Deus para que receba outras, o Eterno fala assim para ele: aquela que eu fiz você quebrou, agora eu não vou fazer outra, ou seja, eu não vou escrever com o meu dedo mais, é você que vai pegar a pedra safira e você que vai escrever nelas. O que nós fazemos com aquilo que Deus ordenou em nós? Pensando de uma forma muito simples. Todo mundo sabe que se tivesse frio ali fora, que não é o caso hoje, né? E você saísse sem proteção alguma, não é certo que você ficaria resfriado? Agora, se você vivesse numa região como o sul, como países que tem neve e tal,
Uma pessoa que está acostumada com um frio daquele, se chega aqui um friozinho desse, ele vai ficar lá de short sem camisa, vai acontecer alguma coisa com ele? Não, ele está habituado, está treinado para aquilo, tá? Quando você coloca em perigo aquilo que não está treinado em você, vai acontecer um mal, ou seja, você vai atrair, entre aspas, uma maldição, tá? No dia a dia, e as coisas que a gente atrai a nós, é justamente porque nós abusamos. A nossa cabeça pensa uma coisa, e quando a gente age, a gente vai perceber que a gente subestimou, ou superestimou algo. Então, aquele caso que eu disse, você acha que Deus vai te guardar, você colocou na tua cabeça que não interessa o que você faça, Deus vai te guardar, e você vai descobrir que fazendo aquilo que você achava que seria guardado, Ele não te guardou. Aí você vai ficar com raiva dele. É assim que as pessoas reagem. Elas pegam o promocional no sentido de promoção mesmo, as promoções que nós fazemos ao nosso bel prazer, e a gente atribui que Deus é responsabilizado por isso. Quer ver outra situação? Famoso texto que todo mundo aprendeu na época de cristão, que capítulo 33 de Ezequiel ou Jeremias, eu sempre confundo, que Deus fez um pacto, que ele escreveu no seu coração, tirando o teu coração de pedra e te dando um coração de carne, tá? Esse tipo de palavra, ele foi nos dada no passado, e isso motivou o erro que nós tínhamos. Abrindo um parênteses, a música que a gente cantou aí hoje, cantem uma canção a Deus. Para quem não sabe, acho que vocês todos sabem, foi um menino que eu atendia na época, num tratamento, e ele teve o sonho em que um anjo dava a letra dessa música para ele. Então, se é um anjo do Eterno que trouxe a letra de uma música para ele, você concorda que esta letra, ela não apresentava problema antes como cristão, e agora nos moldes judaicos ela também não podia ter erro se ela foi entregue pelo anjo, porque o anjo não iria cometer um ato de idolatria, entendeu? Então essa música, ela nos serviu naquela época como um direcionamento, uma linguagem clara daquilo que é o verdadeiro. Hoje no judaísmo nós podemos cantar essa música normalmente, não tem nada para mexer nela, porque ela continua mostrando o Deus eterno que Ele é, tá? Outras músicas que foram feitas por nós, a gente está tendo que fazer adaptação. Algumas praticamente vai ter que ser reescrita, tá? Então isso mostra uma decisão deliberada nossa. Entendeu? Se estávamos com Deus, não éramos uma bênção? Sim, até veio a música, mas até que ponto era a bênção? A bênção estava dentro daquele contexto. Quando a gente cresceu e mudou um contexto, aperfeiçoou o contexto, aquilo que a gente escreveu não nos acompanha, porque mudou o contexto. A mesma coisa que eu quero dizer o conceito que foi dado para a gente lá atrás, nessa questão de coração de carne, coração de pedra, de Deus escrever, quando esse povo atravessa esse rio e vai para este lado, eles tinham uma obrigação: escrever nas pedras a Torá, que ficaria como um memorial. Aquele relato que você está, o esforço pessoal de você gravar na pedra, tá? A pedra fica ali enterrada. Se a arqueologia vai trabalhar e trabalha, ela encontra a pedra, o que ela vai encontrar lá? A mesma escrita. Então ficou de fato um memorial. Um memorial que tem que apontar novamente quem é o Eterno, quem fez foi eterno, quem todas as coisas
partem dele, entendeu? O que tem isso para gente? Como foi dito nesse comentário aqui, o fato de você receber a Torá de Deus, como foi citado aqui nesse comentário em relação ao judeu, o fato dele ter a Torá, ter estudado a Torá, mas se ele não cumprir, não agir na metodologia da Torá, o que lhe serviu a Torá? De nada. Em que ela o protegeu? De nada. E aí é citado aqui, é melhor então aquele que não estudou a Torá, e ele não vai ser culpado de não ter, que aquele pecado, ele não vai ser culpado de não ter, não é que não vai ser culpado, não vai ser cobrado, é diferente, porque se você tem um conhecimento e você não faz, você vai ser cobrado nisso, tá? Agora, a partir do momento em que todo aquele relato da experiência com Deus teve de ser relatado naquelas pedras, para formar um memorial, para que gerações, pós-gerações, sempre iria ficar gravado que tudo vem de Deus e volta para Deus, entendeu? Nós nascemos com um coração. O que é dito, por exemplo, que na gestação de uma criança, durante os 9 meses, um anjo, vamos usar por analogia, um anjo escreve no nosso coração. O que ele escreve lá? O que ele nos ensina? A Torá. Aí a criança nasce. Quando ela nasce, é dito, dá um tapinha na boca e fala, você vai esquecer. Vai esquecer. Tá? Vou fazer uma outra analogia. É comum falar mente, coração, cérebro, coração. Quando você esquece com o coração ou esquece com a mente? Em sentido cerebral, você tem uma região no cérebro responsabilizada pela memória, hipocampo. Tá? Se você sofre uma lesão no hipocampo, você perde o caminho. Isso é um experimento que eles fizeram com o ratinho. Você coloca comida num labirinto, o ratinho é treinado, ele aprendeu aquele caminho. Então ele gravou aquele caminho. Aí eles vão lá e faz um ferimento, tira um pedacinho do hipocampo. Aí ele não sabe mais andar naquele caminho. Como é que a gente causa um ferimento no nosso hipocampo? Conforme a gente vive neste mundo dissociado daquela Torá que foi gravada em nós. Ah, mas foi dito que a gente esquece. Aí novamente pega por associação. Você esquece com a cabeça, tá? Mas o que está gravado no coração. Nesse sentido, o coração, ele está mostrando uma existência eterna do homem. Então aquilo que é gravado no coração, o homem não perde a lembrança. Portanto, em qualquer lugar que você andar pelos caminhos desta terra, sempre você vai ter algo, ainda que dentro de você, que vai te trazer a lembrança de um retorno ao verdadeiro caminho, ao eterno. Deu para compreender o que eu estou querendo dizer com analogia? Então a gente desvia o caminho porque a gente está muito envolvido conosco, cada um com o seu próprio problema, cada um com as suas coisas, cada um com a sua vida. Enquanto a gente estiver muito centrado só naquilo que está dentro de nós, a gente está correndo o risco de perder. Está correndo não, a gente tem o risco de perder o contato com aquilo que é superior. Porque o teu verdadeiro ser, ele não é esse de baixo, é o homem que é de cima. Se você mantiver o contato com o teu eu que é de cima, que tá relacionado com Deus, que tem a tua alma gravada com o dedo de Deus, você vai ficar aborrecido, triste, pode ter vida até de miséria aqui, mas essas misérias todas não vai fazer você desviar-se daquele conceito de Deus. Olha o exemplo que foi dado aqui, que você tem na tua Torá aí. Um justo que nasce justo e o caminho dele de buscar a Deus e permanecer com Deus
viu os mandamentos do Eterno, faz com que ele, ao morrer, ele volte como justo. Entrou o justo, saiu o justo. Por que não foi alterado? Porque ele manteve a essência dele, não dentro dele, mas ele manteve a essência dele que está fora dele, ou seja, que está guardada em Deus. Dá para ver a diferença? Quando um rabino, ele tinha um aluno que ficava questionando as coisas e perguntou para ele sobre sofrimento. Ele disse assim: olha, vá a tal cidade e vai procurar pelo homem chamado tal, que era um rabino também, um Rebbe, né? E lá você vai falar: olha, eu sou aluno de fulano de tal e ele pediu para que eu fizesse a pergunta a você, porque você teria a resposta. O aluno chega lá, localiza a pessoa. Já contei essa história variadas vezes aqui, você deve estar lembrado do que se trata. Quando ele chega na porta daquele homem, que tipo de casa era? Linda, maravilhosa? Não, era uma casa simples. Juntando duas histórias aí numa só. Porque um outro Rebbe, você ia na casa dele, tinha uma mesa e uma cadeira. E aí perguntava: mas por que tem uma mesa e uma cadeira? Ele fala: porque eu preciso de uma mesa e de uma cadeira. Não preciso de outras coisas. E, voltando para essa história nossa aqui. O aluno pergunta sobre sofrimento. E a maior parte daquilo que a gente chama sofrimento, você pode traduzir para aquilo que você não tem. Porque aquilo que você não tem, você chama de sofrimento. Não tenho dinheiro, sofrimento. Não tenho um amor, sofrimento. Não tenho uma casa, sofrimento. Não tenho amigos, sofrimento. Não tenho carro, sofrimento. Agora, para aquele que vê assim: não tenho um carro, mas eu tenho o ônibus, resolveu o meu problema. Mas quem que está envolvido com todas as coisas pensa: poxa, mas todo mundo tem um carro, por que Deus não permite que eu tenha um carro? Por que eu tenho que ter um ônibus? Então as coisas estão na forma como você direciona, é a forma como você atrai as coisas. E dependendo do que você está sempre atraindo, você deforma e você vai se cristalizar. Aí você vai ser aquilo. Aí na hora chega o ensino: fulano, o que é sofrimento para você? Ele responde: eu não posso te responder essa pergunta. Vamos parar aqui? Mas o meu Rebbe lá falou que era para eu vir aqui porque você tinha a resposta. Estou enchendo aqui a história. Ele fala assim: não, o teu Rebbe nesse sentido, então ele errou, porque eu não tenho essa resposta, porque eu não sei o que é sofrimento. Porque tudo que eu tenho, eu sou feliz com tudo que eu tenho, porque tudo que eu tenho veio do Eterno. E se Ele me deu, é bom. E um dos princípios de todo aquele que serve a Deus com retidão é ele sempre estar muito contente com aquilo que ele tem. Só que nós temos um problema: nós não somos contentes com aquilo que nós temos. Porque aquilo que nós temos, a gente bate o martelo, ou a famosa frase: vamos colocar uma pedra sobre este assunto. Então, você não tinha casa, já tem uma casa? Colocou uma pedra sobre o assunto. Você não tinha carro, já tem um carro? Colocou uma pedra sobre o assunto. Você não tinha namorado, já tem namorado? Colocou uma pedra sobre o assunto. E aí você esquece de que estas coisas vieram a você porque Deus cuida de você. Veio de Deus. E aí você, esquecendo-se de Deus, você fica atento às demais coisas. E você quer a conquista, e você, sem saber, você está alimentando uma cobra dentro de você, um veneno. Porque reconhecer aquilo que Deus nos dá, você vai ter que quebrar primeiro o conceito que está edificado como casa dentro de você. Você passou por cima e não consegue enxergar mais a bondade do Eterno. Para terminar, quem quiser ouvir essa história que eu vou falar, se encontra num vídeo do YouTube
um rabino chamado Aminon. Este rabino, ele está numa palestra, e variadas palestras, não vou saber qual é o número dessa palestra para te falar, mas num auditório grande, um homem se levanta, já comentei aqui com vocês também essa história pelo menos 3 vezes. O homem levanta e começa a questionar o rabino, dizendo a ele que essa questão de que Deus fez tudo, essa coisa toda, não é verdadeira, porque Deus não é bom dessa forma. E aí, na minha opinião, esse rabino ele pensa muito rápido, ele tem uma arte de sair de situações difíceis. E aí vem, o que é situação difícil, né? Você tem um sonho, como vocês falam, você tem um sonho, você fala, nossa, isso é uma situação difícil. Aí você vem e me conta o sonho, aí você percebe, nossa, mas não era difícil. Mas era difícil para você e não foi difícil para mim. Entendeu? A mesma coisa. Eu estou falando situações difíceis porque eu não tenho trilhado o caminho que esse rabino trilhou. O treinamento dele com a Torá, com os ensinos, com a Kabbalah. Bom, ou seja, esse homem levanta no auditório, começa a questionar e começa a fazer pergunta. Então ele quis fazer um trato com este homem, que se ele respondesse, porque a questão era por que é que Deus tinha permitido o holocausto, morte de mulheres, morte de crianças inocentes, destruição. Essas questões nunca deixaram a mente do homem, de por que coisas terríveis acontecem com o mundo. E aí ele deu uma derradeira para este homem. Se eu provar para você na palavra, na escritura, você volta ao caminho de Deus? E ele quis insistir, dizendo que ele era muito difícil de ser convencido. E aquele rabino continuou, nós estamos negociando, você vai aceitar ou não? E aí por fim o cara aceitou. E ele, vamos lá então. Sabe para onde esse rabino foi? Para essa paraxá que estamos falando hoje. Ele pega um exemplo do estudo da gematria, ou gemátria, e um estudo em que você vai pegando, você sabe que você pode pegar as palavras de um versículo, as letras, o somatório dessas letras, ou a parte inicial, ou a parte final, ou o somatório de um versículo todo, a formação de palavra, conforme ele pega os versículos ali, dentro justamente desta parte que fala das maldições, que está dizendo sobre o que iria acontecer lá nas gerações futuras, num tempo, em que o povo se afastando de Deus, o que é que estaria destinado a eles. E aí ele traz a palavra Shoah, que é o holocausto, é a palavra hebraica para o holocausto. Então ele está dizendo na Torá, no código da Torá, que ali já estava dito que no futuro o povo enfrentaria o holocausto. Por que o holocausto? Não era justamente um pagamento daquilo que eles fizeram? Não é um cumprimento dessa palavra que o afastar-se dos mandamentos do Eterno, inclusive fazendo com que o povo perdesse as suas terras? Entendeu? Quando a gente começa a perceber a palavra do Eterno assim, de forma tão profunda, você é capaz de você sair daqui desanimado. Aí você vai para um outro extremo, e eu disse que de extremo a extremo não é bom, porque você vai sair daqui decepcionado. Como que vai ser a tua semana? Você vai ficar amparado em quê? Você vai falar, poxa, eu vou para receber uma bênção de Deus e estar mais derrotado da forma que entrei. Então, que semana você vai ter? O que você está construindo para a tua vida? Daqui a pouco é capaz de alguns desejarem voltar ao Egito, como está dizendo aqui. Só que nem isso te serve, porque se você voltar ao Egito, você não volta como homem livre, você volta em navios, como a gente leu nesse comentário. E você chegando lá, o que vai estar destinado a você é a fome.
Então, uma vez que você conheceu, ou você aprende a caminhar entendendo o projeto do Eterno, porque mesmo se você, nessa desilusão, voltar atrás, você nem consegue voltar atrás da forma que você estava enganado antigamente. Porque antigamente você estava firmado num Cristo absoluto, que tudo que você fazia, ele estava de braços abertos, que nem o do Rio de Janeiro lá, que está lá de braços abertos para a favela, para os governantes, para tudo, que te abraça e te pega, e não interessa o que você faz, se você tem Torá ou não, é uma ilusão, que você é bonzinho, é isso que você quer ouvir que você é bonzinho, só que você quer um bonzinho de coitadinho. E se Deus olhar para você e falar, você é um coitadinho, uma coitadinha, vem cá, eu vou cuidar de você, é tudo que você quer. Só que isso que você quer faz com que você destrua a obra que o Eterno idealizou neste mundo. Porque para manter de pé a obra dele, ele precisa que você fique de pé com aquela Torá escrita no teu coração. Você esqueceu com a mente. Para encerrar, falando de uma forma diferente, a tua alma estava plantada no jardim de Deus, correto? Correto. Então, onde tinha a existência dessa alma? No jardim de Deus. E o jardim de Deus está dentro do próprio Deus. Aí ele chama o anjo, traz lá a minha alma, a tua alma, e leve lá, vai nascer lá naquela cidade, naquele hospital, naquela família, aí planta você ali para nascer naquela criança. Os 9 meses que foi gerado aquela criança, o anjo ensinou o Torá, gravou o Torá. Aonde? Se a alma estava com o Eterno, ela já não tinha um conhecimento de Torá? Ele precisava gravar totalmente essas coisas? Não, que já está ali. Mas na hora que essa criatura nasce, ele fala, esquece. Ele precisava falar, esquece? Então, pense bem, ele precisava ensinar? Não. E ele precisava mandar esquecer? Não. Porque são coisas naturais. A alma já contém o ensino do Eterno. E ela nascendo aqui, por ser alma representante do lugar onde ela estava, ela traz com ela a essência dela. Mas como ela está entrando num mundo que é sem luz, afastado de Deus, naturalmente não precisa de ordem de Deus para você esquecer, porque naturalmente você já nasce ali esquecido do ambiente. Mas a fidelidade de Deus prova que aquela essência que está dentro de você vai depender da tua atitude. Então Deus sempre está, o julgamento do Eterno sempre será em cima da tua atitude. Então não é o meu emprego, não é o meu marido, não é a falta das coisas. E nós fomos acostumados a querer nos esconder em cima daquilo que nos aconteceu. Ah, se eu tivesse isso, eu seria diferente. Sabe por que o Midrash fala que antes de Deus entregar a Torá a Israel, Deus vai a todas as 70 nações oferecendo a Torá? E foi rejeitado? Por que ele fez isso? Para quando chegasse o julgamento, nenhuma pessoa poderia falar assim, Deus, se você tivesse dado para a nossa nação um Moisés, como você deu Moisés para Israel, nós seríamos diferentes. Então todos receberam a lei de Moisés e disseram não. Então aqui fica claro que nós não temos esse direito da gente ficar falando, eu seria diferente se tivesse me acontecido coisas diferentes. Entenderam? Pois bem, não são assuntos fáceis e também não é assunto gostoso.
Repete. O que você está? Nossa, a cada minuto você vive sem noção. É isso mesmo. Só que de uma forma muito mais profunda, você tem que entender que a gente vai sendo suprimido, né? As coisas vão... que nem a avalanche. Parece que a gente não usa a expressão o mundo caiu sobre a gente se relaciona isso com problemas, tá? Agora, é bonita que nem aquele rapaz lá no metrô, que aquelas brincadeiras de gangue, jogaram o menino, não me lembro não sei, que ele perdeu o braço. O menino aí, não sei, 18, 20 anos, já faz tempo isso. Qual era o prazer dele? Tocar guitarra. Então, aquele problema, que culpa ele tinha? Ele perdeu o braço por um desleixo dele? Que culpa ele tinha de estar naquele metrô, naquele vagão de metrô, com aquelas pessoas? Quantas vezes ele andou no metrô e nunca aconteceu nada? Por que naquele dia, naquela hora, naquele trem, naquele metrô, aquelas pessoas, e por que de tantas pessoas ali dentro, ele foi o objeto da ira e ele foi projetado para fora? E por que ao invés de ter quebrado um pé, foi justamente decepado o braço dele? Imagina a cabeça dessa pessoa. Teria acabado a vida, talvez, para você. Mas o que ele fez? Não posso manter o meu prazer, que é a guitarra. Aí ele disse: eu tenho um outro braço, e começou a aprender, se eu não me engano, parece que foi gaita. Poderia ser, tem muitas coisas. Então, quando a gente passa uma ideia dessa, você pensa assim: isso aí é uma obra de comoção, em que um agiu assim, ele é a exceção. Ele não deve ser a exceção, ele tem que ser a regra, porque coisas ruins acontecem com a gente, e o fato de coisas ruins acontecerem com a gente, e a gente não tomar atitude positiva, olhando o caminho bom para com Deus, aonde a gente ficou presa. Nós perdemos a vida, não foi Deus que fez você perder a vida, nós perdemos a vida porque deixamos de olhar para Ele. Essa é a questão. É fácil viver? Então esse menino, aquele filme também, Gabriel, como é o nome daquele filme da menina lá que o braço dela foi comido pelo tubarão, que é real isso? Repetiu, né? Tá? Novamente. O pai era técnico de surf. Para a família, a menina tinha acabado, o sonho dela acabou, de 15 anos de idade. Mas ela não desistiu, ela foi criando, pediu para o pai bolar um jeito dela ficar de pé naquela prancha. E no final das contas, ela conseguiu ser campeã no surf. Entendeu? Novamente você vai falar assim, mas é 1 em bilhão. A questão é que a pessoa, aonde que o filme fala que ela conhecia a Torá, que ela era de uma congregação, disso e aquilo. Você tem que ver que a essência está dentro de você, e que as coisas ruins que acontecem com a gente, se você ficar olhando para essas coisas ruins, você vai dar nome a elas, e você vai estar escrevendo. Conforme você olha, você fixa com o olhar, você traz para o teu coração, e você está escrevendo, você está se tornando aquilo, e está tirando os olhos da verdadeira ação que vem de Deus. Então, problemas, situações difíceis é uma coisa, ninguém quer. Podendo ser livre de situações difíceis, maravilha. Mas se não formos livres de situações difíceis, a gente tem que aprender a não ficar paralisados nelas, e sempre buscar aquilo que já está escrito em nós, porque somos nós.
Porque na hora que você deixar esse corpo, a tua alma verdadeira, ela vai ser julgada por aquilo que você fez no corpo, e baseado também naquilo que você já tinha de conhecimento quando você era uma alma que estava relacionada com Deus. Correto? Então aqui é a grande falha da religião, que a religião não fala esse assunto para você, dessa alma que estava com Deus. Fala simplesmente do que você fez aqui, aceitou uma pessoa, uma regra, isso e aquilo, pronto, você ficou livre de tudo. Podemos encerrar, né?